Turma diferenciada, é um prazer revê-los. O nosso assunto hoje é aprendizagem maker e eu não vou simplesmente falar com vocês somente sobre o conceito dela. Eu quero que você venha nessa imersão conosco falar sobre cultura maker, falar sobre os desafios da aprendizagem maker e quais são seus benefícios principalmente. Vem comigo, vamos dinamizar as aulas? Solta a vinheta. Perfeito, pessoal. Já estou dentro da sua tela e vamos então falar da aprendizagem maker, que eu tanto venho utilizando nas minhas aulas, nomeadamente de física experimental. O movimento maker, pessoal, é uma denominação que já vem já desde o século XXI e ele refere-se ao crescente número de pessoas que estão produzindo coisas e estão compartilhando as suas produções. Tem uns termos agora que são utilizados também, que é o hands-on, quer dizer, são as mãos, né? Mão na massa, seria você estar trabalhando, estar criando as coisas. Eu sempre cito o caso do Lego, né? O Lego foi uma ideia espetacular. As crianças tinham os brinquedos que poderiam comprar, mas que bom seria se você construísse seu próprio brinquedo. Foi nesse sentido que surgiu a Lego. Então, se vocês querem ter uma ideia desse maker, né, desse fazer, seria mais ou menos neste meandro que estamos falando. Quando a gente fala na parte de experimental, o que eu estou imaginando? É estimular a criatividade do docente para que ele possa instigar os seus alunos, para que os alunos possam criar os seus experimentos. Então, imaginem só, um experimento tem um custo muito alto, mas ele pode ter uma adaptação com outros materiais e esses materiais que sejam de fácil acesso, tá bom? Então, o aluno pode, na sua criatividade, obter os mesmos resultados e ter a felicidade, ter a motivação de que ele próprio construiu aquele aparato, tá bom? Então, vamos ver então. O que que traz, então? Qual é o foco da aprendizagem maker, ao nosso ver? É a tecnologia e a inovação e também compreender a cultura maker. Quando a gente fala nesse termo, pessoal, cultura maker, a gente está falando no seguinte: em todo qualquer tipo de conhecimento, valores e costumes em que pode ser determinado em um grupo de pessoas. E ela é diferente do que a gente chama de movimento maker. O movimento maker é aquela ação, né, que se refere propriamente à comunidade, que estão em um contexto, que estão usando e agindo, né, dos princípios desta cultura. Então, assim, se entrelaçam, mas há uma leve diferença. Quando a gente fala em inovação, um nome, né, muito forte é do Steve Jobs, né? Então, imaginem só em pessoa que seja criativa, uma pessoa que nos tempos atuais deixou uma marca aí, nomeadamente nesse contexto do hands-on, que era o que ele propunha, que é o faça você mesmo, né? Que é você criar, você correr atrás dos seus resultados. Nesse sentido, o que que a gente pode citar? Qual é o primeiro passo, então, para a gente parar de falar e começar a fazer? O primeiro passo, pessoal, seria a gente imaginar a aprendizagem maker, considerar ela como um processo que seja educativo, em que os alunos constroem, criam e vão resolver os seus problemas através da experimentação e do trabalho. Esse termo maker, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, peço desculpa, seria fazer. O maker é fazer. Então, naturalmente, a essência do ser humano é a sua capacidade de fazer. E isso é fundamental e nos remete, inclusive, ao significado da nossa existência. Desde a existência dos seres humanos, eles foram instigados a ter que criar aparatos, a ter que manipular, vamos botar entre aspas, coisas para que pudessem garantir a sua sobrevivência e para que pudessem facilitar a sua vida. Quando observamos os resultados desses projetos, é possível identificar neles pequenos pedaços de nós, né? Parecem incorporar porções das nossas almas. Isso por quê? Porque nós demos o nosso contributo, nós temos a felicidade de falar que aquele experimento foi fabricado por mim ou que aquele experimento foi adaptado pela minha pessoa. Vamos dar continuidade. Um outro sentido também, um conceito 2 seria, é que ele é uma abordagem educacional que visa incentivar os discentes a se tornarem criadores e solucionadores de problemas, utilizando ferramentas e materiais diversos. Seja na minha aula síncrona ou assíncrona, eu estimulo os alunos e motivo os alunos para que eles sejam capazes de construir o seu próprio experimento.
para que eles comecem a montar a sua experimentoteca. Isso daí, já que a gente está falando em um termo em inglês que é o maker, vem um outro termo que é o share, que seria o de compartilhar. Então, esse compartilhamento não é somente de materiais para a produção de experimentos, é um compartilhamento de ideias. Já ocorreu nas minhas aulas de eu ter um experimento, ter um roteiro pronto, ter uma ideia para que os alunos montem, mas que um discente fale, professor, esse resultado não poderia ser feito de outra forma, e eu verifico que a ideia que ele está propondo foi mais interessante que a minha. Então, acaba tendo um aprendizado por ambas as partes, né? Eu fui para ensinar, mas acabei aprendendo. Uma boa ideia também, pessoal, é que durante a aprendizagem maker, quais são os benefícios dela? Eu posso citar quatro. O primeiro, então, criatividade. A gente já vem falando desde o início aqui sobre que tem que ser criativo, tem que ser inovador, né? Então, imagina, a gente vai estimular a criatividade e nesse estímulo de criatividade a gente acaba desenvolvendo habilidades para o aluno para inovação. Quando acaba a minha disciplina, tem aluno que torna-se motivado nela, gostou tanto dela, que dá continuidade na fabricação de outros experimentos. E eu fico imensamente feliz quando ele compartilha, né? Saber que foi eu primeiro a estimular, pois a criatividade está dentro dele, tá bom? Essa revolução só precisa de um ponto inicial, que é esse estímulo do docente. O segundo ponto é a colaboração. Os alunos eles aprendem a trabalhar de forma colaborativa. O trabalho em equipe é estimulado. A resolução de desafios, ela tem que ser estimulada, pessoal. Tudo na nossa vida é um desafio. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começou a aprender a caminhar, a gente caminhava, caía, caminhava, caía. Antes veio o engatinhar. Então imagina só, desde o nosso início, nós somos instigados a desafios. Mas faltou alguém que nos direcionasse para a resolução dos desafios. E é isso que é um dos pontos dos benefícios da aprendizagem maker também. Vamos para o terceiro ponto. Já que tem um desafio, como é que eu resolvo ele? Então, os alunos eles aprendem a fazer análises complexas. E essa instigação vem do seguinte: a gente vai imaginar, a gente começa a criar, depois a gente está se divertindo, né? A gente está ali se divertindo. Nesse divertir vem o compartilhamento. Do compartilhamento, cada um dá uma ideia e surge então a reflexão. E a partir dessa reflexão vem o nosso resultado. Esse resultado nem sempre vai garantir que a gente logre êxito. A aprendizagem maker também nos ensina a errar. A gente pode errar várias vezes. A gente não pode repetir os mesmos erros. Então, desse erro também vem um aprendizado. A gente não repete esse erro. A partir desse resultado, a gente começa a inovar. Esse é o nosso item 4. A gente começa a ter soluções criativas. Porque lá na frente, eu começo a ver uma nova situação em que, de forma criativa, eu já tenho uma facilidade para a resolução desse problema, pessoal. Eu já tenho uma facilidade. E é isso que a gente quer nesse grande movimento que é o movimento maker. Vamos para frente. Se a gente for em termos de materiais com custo, né, elevado, o que a gente pode citar? A gente pode citar que hoje em dia é mais fácil, mas também é o custo maior, a impressora 3D. A gente pode criar qualquer objeto, a gente teve a ideia, a gente vai lá e ela vai preparar para a gente o objeto nas suas limitações, na sua configuração, tá bom? E essa daí é a grande porcentagem hoje em dia. Inclusive, empresas já vêm utilizando e adotando a impressora 3D muito normalmente. Tem um Raspberry Pi, é um computador que ele tem um custo muito menor do que os outros, no que eu posso falar que ele, para a realidade, né, computacional, ele tem um baixo custo, e lá você consegue realizar projetos de automação e programação. Então, para aquela parte de robótica educacional, o Raspberry Pi ele é excelente. Nós temos o item 3, não é? Apesar de estar com a porcentagem ali menor, estou falando em termos globais, eu utilizo bastante, porque o custo dele é bem menor, é o Arduino. O Arduino, depois a gente faz um vídeo específico só sobre Arduino, o pessoal já vem pedindo já, e aí lá na frente a gente faz um só para ele. Mas para você ter uma ideia, a gente sai ali para casa de uns R$ 70 para a gente ter um Arduino. E depois tem as ferramentazinhas dele, mais um resistor custa 5 centavos. A gente pode utilizar ali um diodo de 3 centavos e por aí vai. Tá bom?
O que que a gente pode fazer então com esses materiais? É só alguns exemplos, pessoal, só alguns exemplos. Na parte de robótica, a gente pode construir os robôs e automatizá-los, tá bom? A gente vai precisar de um custo a mais, né? Mas essa robótica educacional a gente vem observando um alavancar nela nos últimos tempos. Tem projetos que são de marcenaria, os objetos passam a ser criados, a gente não depende mais da compra aí de materiais, a gente passa a criar esses objetos. Com os meus alunos, eu tenho estimulado a utilizar alumínio, a utilizar ferro, a gente utiliza, às vezes, prego, são todos materiais que a gente tem ali de fácil acesso. A gente manipula esses materiais, a gente constrói os nossos experimentos e assim a gente obtém os nossos resultados. E tem os projetos de eletrônica, pessoal. Ali está o Arduino, ó, esse bem aqui, ó, eu posso citar, esse bem aqui do carro, do cantinho aqui, ó, esse aqui é o Arduino Uno, então muito barato, por volta ali de uns R$ 70. E aqui estão as componentes dele. Você pode comprar um conjunto completo do Uno de uma vez só, você pode ir comprando aos poucos, né? Protoboard, display, você vai comprando aos poucos. Foi assim que eu fiz para poder montar a minha experimentoteca de Arduino. Perfeito? Agora, a gente está falando o seguinte, desses exemplos. O que esses exemplos traz? A gente já falou que habilidades são criadas e em termos de competência, o que a gente pode obter trabalhando com aprendizagem maker? Em termos de competência, pessoal, a gente começa a utilizar a estratégia, conceituar, definir e interpretar. Tá bom? Então, esse senso de interpretação ele vai ser construído e isso gera para a gente capacidade de argumentação. A nossa capacidade argumentativa é algo que a gente tem que trabalhar diuturnamente. Vamos para frente, então. Professor, achei interessante, mas como é que eu implemento agora? Quero começar a utilizar, quero começar a implementar. E aí, a dica que eu faço é: você tem que começar com um projeto simples. Começa com um projeto simples, deixa o Arduino ali para o último passo, tá bom? Item 3. Você vai começar a ver experimentos que eles são de empresas, ele tem um custo elevado, você não tem condição, mas como é que eu posso fazer? Obter esse mesmo resultado com materiais de fácil acesso. Esse é o primeiro passo. Quando você começa a realizar isso daí, pessoal, você começa a montar a sua experimentoteca. A partir da montagem dessa experimentoteca, você vai tendo tanto experimento que você já não tem mais onde alocar esses experimentos. Então, você tem que criar um espaço. O local onde você trabalha, ou então na sua própria casa, você tem que ter um espaço para poder guardar esses materiais que são produzidos, tá bom? Fazer os registros fotográficos também, é super importante. E aí, depois que você tem esses dois passos, você sim pode promover a experimentação. Nessa promoção da experimentação, o que você pode fazer? Você pode propor ações, você pode participar de ações, você pode lançar desafios e investigar esses desafios, tá bom? Eu sempre, quando eu estou no âmbito da experimentação, eu lanço o desafio para os alunos, eu disse, ó, já montei o meu, quero que vocês montem o de vocês, e fico muito feliz quando o dos alunos é melhor do que o meu. Aí eu deixo um tempo para os alunos montarem o seu. Super natural, tem aluno que tem mais facilidade com um elemento e vai fazer a montagem mais rápido. Mas na outra aula, esse aluno já tem uma dificuldade, o outro aluno. Então a gente tem que respeitar o time de cada um, mas lógico, o controle temporal é fundamental. A gente não pode deixar para ficar tipo uma manhã inteira para montar um experimento. Perfeito? Se isso for necessário, a gente aloca para os demais horários. Tá bem? Mas é a partir dessas análises, pessoal, que a gente começa a lançar outras temáticas, tipo, beleza, você já consegue, então, montar experimentos, você já consegue criar o seu experimento, ou tem um aluno que tem uma facilidade, ele consegue resolver os desafios, e a gente começa a pedir para ele que ele dê um passo a mais, que é buscar aplicabilidades. Então, aí a gente pode falar de objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODS, e aí a gente vai para aquela parte também ambiental, que é super importante, e aí vamos ver como esse aluno ele pode estar modificando a sociedade dele, a comunidade dele, o entorno dele, a própria escola que ele trabalha, ou a escola que ele estuda, algo do gênero. Perfeito, pessoal? E quais são, então, os desafios, pessoal? Quais são os desafios? O acesso ao recurso, né? Nem toda escola possui os recursos necessários para que a gente possa fazer aprendizagem maker. E aí, nesse caso, é que eu digo seu diferencial. Você vai chegar no local, lá não tem aprendizagem maker. Não tem aprendizagem maker. Então, o que você faz? Você vai começar a instigar as pessoas, né, os seus pares, sobre a importância da aprendizagem maker, sobre como você pode fazer.
Você pode, em sala de aula, o local que eu trabalho não tem aí laboratório, leva para a sala de aula e faz o experimento na sala de aula. Aí é que tá, se você começar a montar sua experimentoteca, você vai poder, numa aula específica, levar esse experimento. Cuidado! Já falei em vídeos anteriores que não é para a gente trabalhar todas as aulas tecnologias educacionais, mas também não é para todas as aulas eu ter uma obrigação de levar um experimento para ela. Mas que ideal, que top é essa aula em que o aluno teve primeiro uma parte teórica, ele teve então, ele começou a brilhantar quais seria o conceito relacionado, veio o experimento, ele montou o experimento, ele criou o experimento, ele obteve resultados, e aí, por fim, ele foi avaliado via ferramenta educacional. Depois da ferramenta educacional, sim, ele foi para o caderno dele e foi utilizar ali o braço ali, foi pensar, e a gente dá aquele foco ali para o famoso Enem e ENAD, ensino superior, ensino médio, tá bom? E a turma do fundamental também, a criançada são os mais inteligentes, esse daí a gente tem que buscar experimentos para essa parte kids também, que é super importante. Falamos dos acessos aos recursos, então eu comecei a trabalhar na minha sala. Vai ter docentes das outras salas que vão falar: que interessante, como é que eu faço para participar? E é quando você começa a dar formação para os docentes, pessoal. Então eu tenho trabalhado nesse sentido, fora quem me acompanha sabe que eu estou na cidade de São Luís, então fora de São Luís tenho ido a outras cidades, tenho ido a povoados para dar essa formação, para justamente garantir essa formação dos docentes. A gente precisa capacitar e orientar os alunos para a aprendizagem maker. A gente tem que fazer algo que seja inovador. Não faça o que todo mundo faz, pessoal. Você não é robô. O robô ele é programável. Você é um ser humano. Você tem que abrir a sua mente para fazer algo diferenciado. Tá bom? Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, você está vivendo uma vida de um robô. Peço desculpa, mas a realidade é essa. No final, a avaliação, então, como avaliar a aprendizagem dos alunos em projetos Maker? Primeiro, a gente vai na observação. A gente vai ver quais são os alunos que são mais, tem uns que são mais adaptáveis ali à criação, né, à montagem do experimento, e tem outros que têm uma facilidade maior na explicação dos resultados. Às vezes tem aquele aluno que sabe montar o experimento, que sabe observar ele funcionando, mas que não sabe explicar o que ele está observando, né? E tem outros que sabem explicar, mas não sabem montar. Por isso que é importante esse trabalho em equipe, né? Esse entrelaçamento e esse compartilhamento de ideias também. Perfeito, pessoal. Eu penso que esse aqui possa ser um primeiro vídeo nosso de aprendizagem maker. A gente possa aprofundar nos exemplos, tipo Arduino, robótica educacional e por aí vai. Beleza, pessoal? Dê like nesse vídeo, inscreva-se no canal, você que não está inscrito. Você que já está inscrito,